Olá, estudantes do 12º ano. Encontramos novamente no nosso programa Telescola na Unidade Curricular da Geografia do 12º ano do Ensino Secundário Geral. Na aula passada, vocês já aprenderam sobre os recursos de Timor-Leste. Então, a matéria que vamos aprender agora sobre características do espaço rural e das paisagens agrárias. Entende-se por espaço rural a área utilizada pela agricultura, pecuária e pela floresta. Engloba as habitações dos agricultores, as infraestruturas e os equipamentos. Características principais do espaço rural são: ocupação do espaço com atividades ligadas à agricultura, à silvicultura e à pecuária. Baixa densidade populacional ou construções unifamiliares e relacionadas com a atividade agrícola. Concentração da mão de obra nas atividades do setor primário e atrofia dos setores secundário e terciário. Deslocações de áreas reduzidas, quase sempre no meio rural. Rede de transportes e de comunicação pouco densa. O espaço rural apresenta variações resultantes do aspecto dos campos, variedade das culturas, aproveitamento do solo e densidade populacional. Estas variações originam paisagens agrárias muitas distintas. As paisagens agrárias incluem os campos cultivados, os edifícios de apoio, as habitações, a rede de caminhos, os espaços incultos, as florestas e os canais de irrigação e de drenagem. Uma paisagem agrária é constituída por 3 elementos fundamentais. São o sistema de cultura, a morfologia agrária e o habitat ou povoamento. Sistema de cultura é o tipo de associação de plantas cultivadas num determinado solo e a intensidade da ocupação do solo ao longo do ano. Chama-se policultura quando numa mesma parcela coexistem várias culturas. Monocultura quando o terreno é ocupado por uma única cultura. Intensivo ocupa a totalidade do solo ao longo do ano com elevados rendimentos. Extensivo não utiliza de forma permanente a totalidade do solo ao longo do ano com baixos rendimentos. Morfologia agrária é o aspecto e disposição relativa dos campos, das pastagens, das florestas e dos caminhos. Habitat ou povoamento está relacionado com a disposição das habitações no espaço agrário. As paisagens agrárias resultam da conjugação de diversos fatores que contribuíram para a sua organização. Estes fatores dividem-se em fatores naturais, exemplo, clima, relevo, solo e recursos hídricos. Fatores humanos, exemplo, morfologia agrária, sistemas de cultura, formas de exploração da terra, técnicas de trabalho usadas, exigências do mercado e densidade populacional. Agora, vamos ver a cada fator por menor. Clima exerce influência direta sobre as plantas e indireta sobre o solo. Relevo exerce uma influência direta sobre os solos agrícolas. Os solos das áreas planas são geralmente mais férteis. Nas regiões elevadas, podem sofrer o efeito da erosão devido à intensa precipitação e à influência do vento. Solo é formado por matéria orgânica, matéria mineral e água. A sua formação depende da rocha-mãe, do clima, da cobertura vegetal e do tempo. Um solo fértil tem uma importante quantidade e variedade de nutrientes naturais e acidez ideal para o desenvolvimento das espécies vegetais. As paisagens agrárias refletem, por isso, o tipo de solo.
Recursos hídricos estão relacionados com a quantidade de água disponível. A produção agrícola é maior em locais onde a precipitação é abundante e regular e onde há abundância de água superficial ou subterrânea para manter a agricultura de regadio. Morfologia agrária. Pode apresentar a forma de campo aberto ou de campo fechado, o que distingue as paisagens agrárias. Sistemas de cultura. Podem ser intensivos ou extensivos. O sistema intensivo está geralmente associado à policultura, enquanto o sistema extensivo está relacionado com a monocultura. Formas de exploração da terra, por conta própria ou por conta de outrem, através do arrendamento ou empréstimo gratuito de terras não utilizadas pelos proprietários. Tecnologias usadas. As técnicas frequentemente usadas na agricultura são sistemas de irrigação, produtos químicos, ensaios laboratoriais para melhorar as espécies, combinações culturais, exemplo, afolhamento e rotação, corretivo dos solos e estufas. Exigências do mercado. Face às suas exigências sobre quantidade e qualidade, produzem-se mais cereais, mais oleaginosas ou mais frutos frescos, dado que a procura condiciona a oferta. Densidade populacional. Nas áreas rurais, onde a densidade populacional é muito elevada, pratica-se uma agricultura baseada no aproveitamento da mão de obra, o que torna as paisagens autênticos jardins, como acontece na cultura do arroz. Estudantes, da nossa lição de hoje, podemos concluir que o espaço rural apresenta variações resultantes do aspecto dos campos, variedade das culturas, aproveitamento do solo e densidade populacional. Numa paisagem agrária, é constituída por 3 elementos fundamentais: o sistema de cultura, a morfologia agrária e o habitat ou povoamento. Meus estudantes, isto foi a nossa aula de geografia. Porém, antes de terminar, tenho exercícios para vocês. Menciona 3 elementos fundamentais de uma paisagem agrária. Bom estudo e até a próxima!